item sobre avaliação do transtorno de aprendizagem. Por mais que os manuais apontam dificuldades diagnósticas, elas tomam por base algumas características, tá? Então, primeiramente aqui, início do transtorno, fortemente associado à maturação biológica do sistema nervoso central, tá? É já fortemente associado a toda essa questão da maturidade dessa criança. O transtorno pode estar presente desde os primeiros anos de vida, o que pode ser evidenciado por um atraso no desenvolvimento da habilidade em questão. Olha que interessante essa informação, gente. Extremamente importante a gente entender isso, tá? Por mais que isso já está presente lá, porém foi evidenciado um atraso no desenvolvimento, e aí essa habilidade lá não foi trabalhada. Então, a gente precisa entender por esse atraso no desenvolvimento. O que foi esse atraso? Qual foi o motivo? E aí, gente, aqui uma anamnese é extremamente importante num trabalho de avaliação psicopedagógica, neuropsicopedagógica. É tudo, tá? Numa avaliação, numa anamnese bem feita, bem elaborada com a família, você consegue ter informações importantes. Eu começo a dizer assim, eu digo que na medida que você vai tendo essa experiência, que você vai fazendo isso, você vai ganhando também mais habilidade para fazer isso. E aí essas informações acabam, de uma forma precisa, você tendo um link ali muito importante no desenvolvimento dessa família toda em relação a essa criança. Então, isso vai trazer informações importantes para a gente poder estar avaliando, tá? Então, uma anamnese bem feita, como um protocolo inicial de trabalho, é muito importante. A gente não pode esquecer disso, tá? Avaliação neurológica e de testagem são necessárias para classificar o transtorno e que deve se considerar. O que a gente deve considerar nessa avaliação neurológica? O grau de comprometimento deve estar substancialmente abaixo do esperado para uma criança com a mesma idade, nível mental e de escolarização. Por quê, gente? Tem que estar, porque se não tiver abaixo do esperado, não vai entrar como um transtorno, e sim como uma dificuldade de aprendizagem. Aí que está essa relação bem importante. Então, para a gente fechar, um transtorno em relação à aprendizagem tem que ter um grau de comprometimento bem importante, tá? E que deve estar substancialmente abaixo do esperado para uma criança com a mesma idade, nível mental, nível de escolarização, nível de desenvolvimento. Isso é fundamental, tá? A gente tem que entender isso. O transtorno deve estar presente desde os primeiros anos de escolaridade. Lá na escola deve ter observado isso. Se você voltar atrás, pensar com a família, às vezes a família guarda material, resgate isso. Dê uma olhada, lá deve ter uma frase, algo que a professora observou, algo que traz ali importante, tá, gente? E é muito essencial, é fundamental para o desenvolvimento, para uma avaliação bem feita psicopedagógica também, você ter a claridade, né, de ser claro, né, ser claro, ser objetivo e, ao mesmo tempo, ter a essência das informações de quem é aquela criança. Quando você termina você termina esse processo de avaliação, que você vai fazer uma devolutiva com a família diz assim, essa criança é o meu filho. Então, você pode ter certeza ali que você fez o teu trabalho muito bem feito, porque deixou claro quem era aquela pessoa, tá? O transtorno persiste, apesar do atendimento específico adequado, tá, gente? Ele vai persistir, que é diferente da dificuldade de aprendizagem. Criança com dificuldade de aprendizagem vai ser diferente nesse item quanto à questão da criança que tem um transtorno de aprendizagem. Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, aquilo vai ser pontual e aquilo a gente vai conseguir trabalhar e daqui a pouco ela vai superando. Transtorno não, aquilo vai se manter. E aí exige estratégias específicas para cada transtorno desses, para a gente poder trabalhar. Isso não quer dizer que
nunca vai ser trabalhado. Não, vai ser trabalhado, é específico. Aí pode dizer assim, se tiver o pai assistindo aqui, nossa, então quer dizer que não precisa fazer terapia? Não, não tem nada a ver. Você tem que fazer uma intervenção, sim. Por quê? Porque depois desse processo, existe um processo, esse processo corretor, essa intervenção psicopedagógica, que vai trazer benefícios e vai organizar essa criança diante das estratégias, do estilo e a forma dela aprender, que esse profissional vai poder estar sinalizando e dizer o que realmente precisa, tá? Avaliação cognitiva, afastou-se de deficiência mental? Isso também tem que ser respondido, tá, gente? Porque se nós temos uma criança com deficiência mental, vai se predominar ali a deficiência mental e nós vamos perceber que não vai ser o transtorno, e sim uma dificuldade de aprendizagem frente às questões que envolvem a cognição dela, que tem uma deficiência mental, tá? Então, nós precisamos entender isso. Descartou-se possibilidades de dificuldades durante o percurso ou secundárias, tá? Existe história de antecedentes familiares com dificuldades de aprendizagem, também a gente verifica. A classificação dos transtornos de aprendizagem pelos manuais não leva em consideração a base anatomopatológica da área cerebral envolvida no processo. Por quê, gente? O aprendizado é um processo complexo, dinâmico, que resulta em modificações estruturais e funcionais permanentes no sistema nervoso central. Então, é um processo complexo que a gente precisa entender de que forma essa criança se apropria, possibilitar estratégias de intervenção para que ela tenha sucesso nessa caminhada, tá? As modificações, outro item extremamente importante aqui, escrevam isso aí, guardem essa frase. As modificações ocorrem a partir de um ato motor e perceptivo que, elaborado no córtex cerebral, dá origem à cognição. Não tem como o tempo todo trazer todas as informações referentes à questão da cognição, até porque nós estamos falando desse tema bem específico, tá? Mas é importante a gente entender que esse ato motor perceptivo, que você vai estar trabalhando com essa criança, que essa criança, de uma certa forma, vai começar a desenvolver essa percepção, e isso vai acabar tendo mudanças significativas ali, tá?